bom dia a todos, graça e paz. Ótimo dia a todos que estão nos acompanhando a série A Última Palavra. Texto desta manhã, livro do 2 Reis, capítulo 7, verso 12, diz assim: O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Eu gostaria de falar um pouco nesta manhã sobre o medo que escraviza. O medo que escraviza. Você já sentiu medo? Sentiu medo alguma vez na sua vida? Com certeza sim. A cidade de Samaria aqui estava cercada pelo exército da Síria. Todo o cerco estava ali sobre a cidade de Samaria. Então, grande miséria, grande dificuldade aquela cidade estava enfrentando. Não saía nada e não entrava nada naquela cidade. Até mesmo o suprimento foi se acabando aos poucos. Para você ter uma ideia, as famílias viviam em tamanha miséria que algumas mães até mataram seus filhos como ato de canibalismo. Cozinhar os seus filhos, alimentar algumas famílias na expectativa de que essas mesmas famílias fossem fazer o mesmo no dia seguinte. Isso era a lei da sobrevivência em Samaria. Só que sobre Samaria havia uma palavra profética da parte de Deus, uma palavra de vitória através do profeta Eliseu. Então a cidade já havia recebido essa palavra de ordem, mas ao mesmo tempo a cidade estava vivendo não somente a miséria, mas estava escravizada, acuada pelo medo. Ninguém saía, ninguém entrava, ninguém se comunicava, todos estavam desesperadamente no seu lugar, afligidos, sem saber o que fazer com toda aquela situação que era muito triste, muito devastadora para a alma, para o espírito das pessoas. O medo então deixou a cidade toda acuada. A Bíblia diz que o Senhor, através do apóstolo Paulo, diz que aqueles que creem em Deus, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, pelo contrário, nos deu um espírito de ousadia. A segunda carta de Timóteo, capítulo 2, a segunda carta de Timóteo 1:7 vai dizer isso muito bem. Então Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de ousadia. Mas por que nós sentimos medo durante a nossa vida? O texto aqui é muito claro. O medo vem quando nós acreditamos que o exército inimigo é muito maior do que o nosso Deus. Nós fantasiamos às vezes as nossas lutas, as nossas dificuldades, criamos ali uma imagem de um problema muito grande, de um adversário muito grande a ser vencido, e aí o medo vai tomando conta da nossa alma, porque com a mesma medida que a gente vai potencializando o nosso adversário, dando a ele poder, com essa mesma medida a gente vai também ficando mais fraco, com medo, acuado, se sentindo desprezado. Assim estava o povo de Deus. Então o medo, ele escraviza. A incredulidade, não só o medo não só escraviza, como ele gera a incredulidade. Jesus, quando estava voltando para a Galileia, ele operou alguns milagres ali, não pôde operar muitos milagres, Marcos capítulo 6, porque a incredulidade do povo era muito grande. Então Jesus estava na terra dos seus discípulos, ali pregando o evangelho, curando alguns enfermos. A verdade era que a cura era para muitos enfermos, mas foi para poucos enfermos. Por quê? Porque a incredulidade tomou conta daquele lugar. Então, o medo, ele não só escraviza, como também gera incredulidade. E a incredulidade impede o poder de Deus, o agir de Deus na vida das pessoas. Impede o milagre de Deus acontecer na vida da pessoa. Você que está me ouvindo agora, nesta manhã, não deixe que a incredulidade tire o poder de Deus que já está sobre você. Não deixe que a incredulidade seja uma barreira para que você não receba o milagre de Deus. Essa cidade já havia recebido o milagre. Já fazia alguns dias, o texto não fala, mas alguns dias já havia sobre ela uma palavra profética.
Eles ficaram ali um tempo, um período, porque Deus já havia dado a vitória para o povo de Deus. Aquele cerco que estava sobre a cidade, o Deus já havia dissipado aquele cerco. Isso foi anunciado por 7 leprosos que estavam fora da cidade. Se não fosse esses 7 leprosos que estavam fora da cidade, a cidade iria morrer, iria padecer, porque eles não tinham coragem, assim como o rei não tinha coragem de sair da cidade para averiguar o que estava acontecendo. Então o medo ali escravizou aquele povo, e a incredulidade às vezes impediu o milagre de Deus, porque o rei também não estava acreditando no poder de Deus, na palavra profética de Deus através do profeta Eliseu. Então, cuidado, não tenha medo, tenha coragem, tenha fé. Para isso é preciso ter fé, fé em Deus. A fé dissipa todo medo, a fé dissipa o medo. Você que está me ouvindo nesta manhã, preste atenção, tenha fé no Senhor. Não ande em incredulidade, não deixe o medo tomar conta do seu coração. Não viva uma situação de escravidão por conta do medo. Deus te abençoe a sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesta manhã. Fique com Deus. Forte abraço. Ande e caminhe nessa palavra. Caminhe com fé. Não deixe o medo te escravizar. Em nome de Jesus.